Essa hora, ainda mais num evento como esse. Família, muito prazer. Meu nome é Wenderson Bertoldo. Para quem não me conhece, trabalho no digital tem aproximadamente 1 ano e alguns meses. Acredito que 4 meses, 1 ano e 4 meses. E minha história começou no CLT. A história toda começou no CLT. 2023, novembro, onde tudo começou a fazer sentido. Eu romper a barreira do CLT e viver do digital, porque eu só precisei de 45 dias para tomar uma decisão e ficar 100% nesse mercado. Ao qual, em janeiro de 2024, eu estava 100% no digital e consegui resultados incríveis em tão pouco tempo. Mas como, Anderson, você conseguiu resultados incríveis em tão pouco tempo? É para isso que eu vim aqui mostrar para vocês o que está por trás, o que rola nos bastidores. Porque mostrar número é fácil, mas como é o processo que transforma esses números tão fortes com tão pouco espaço de tempo? Então estou aqui para mostrar um pouco, mas que significa muito do que vocês já viram por aí. Eu preparei algo um pouco mais a fundo, tá? Eu não vou falar só superficialmente, mas também vou pegar um pouco de conteúdo técnico, tá? Então é um conteúdo tanto para pessoas que estão começando, quanto pessoas que já estão no mercado e querem pegar um pouco desse conhecimento para agregar dentro da sua operação. Primeiramente eu vou mostrar o para que eu vim aqui. Eu quero mostrar para vocês o que o mercado exige em 2025. Eu comecei em 2024 e quem começou em 2024 ou antes, vocês percebem o quanto o mercado ele vem se transformando. Cada vez mais a sofisticação ela bate na porta. E se a gente não procurar aprimoramento, se a gente não procurar conhecimento, aprender com pessoas que já têm resultado, pessoas que estão cada vez maiores, se você não conseguir fazer essa ponte network, a sua velocidade ela vai ser devagar, porque o digital ele voa, ele não caminha, ele voa. E eu estou aqui para mostrar o que 2025, tudo que eu venho aplicando, comparado a 2024, eu percebo que está muito diferente e vocês precisam acompanhar essa linha de raciocínio. Primeiramente, eu bato em algo muito forte. Quem me conhece sabe o quanto eu falo sobre criativos. Criativos diferentes do padrão. Hoje e sempre, dentro do WhatsApp, que é o mercado que eu atuo hoje, não trabalho com tráfego direto de forma específica, especificamente o WhatsApp, vendendo produtos físicos através do WhatsApp. Mas não é só o mercado de WhatsApp que exige criativo. Hoje, qualquer mercado. Só que as pessoas preferem seguir o padrão, mas não é o padrão que vai gerar resultado de escala, lucro, faturamento real. E eu sei disso já tem algum tempo, desde quando entrei no mercado e onde eu bato demais. Quando você olha a biblioteca de anúncios, você fala, vou olhar o criativo que está mais escalado, que mais tem duplicação, o cara que tem mais conjuntos. Ensinar errado. Talvez, ano passado era assim, só que em 2025 não é. Talvez aquele criativo que você nem percebeu, mas só porque ele não tem muitos conjuntos duplicados, mas ele é o que mais está escalado. Hoje as pessoas não duplicam mais igual era antigamente. Então a maneira hoje de você minerar criativos é completamente diferente. Não significa que a pessoa está com o anúncio há muito tempo ativo que ela está vendendo. Ao contrário, hoje dentro do WhatsApp, o que eu faço de diferente o que a maioria não faz? Eu não olho a bolha. A bolha é olhar o quê? Anunciantes que anunciam também para o WhatsApp, onde eu acho que aquele anúncio está vendendo. Mas, na verdade, eu vou olhar aonde eu tenho a certeza de que está vendendo, que é dentro do tráfego direto. De forma mais específica, Direct Response. Hoje eu trago para vocês o mecanismo do Direct Response, tráfego direto, para dentro do WhatsApp. Como assim, Wenderson? Direct Response dentro do WhatsApp? Um mecanismo. Aí a gente está falando de criativo, primeiramente criativo. Mas eu vou aprofundar um pouco mais, aqui são tópicos que a gente vai começar a falar durante essa palestra. Atendimento profissional, não apenas como um atendente que tira pedido, porque dentro do WhatsApp a gente sabe, 2025 é diferente. 2024, quando eu entrei no mercado, era muito fácil. As vendas aconteciam de forma automática, como se fosse tráfego direto, só com um bom funil. Só que hoje a gente percebe que só um bom funil de WhatsApp não é o suficiente. Você precisa de um excelente funil.
e não só um excelente funil. Você precisa de muito mais do que um funil. Você precisa de pessoas capacitadas também prontas para converter. Não apenas você depender de WhatsApp. O WhatsApp é só um meio. Atendente que tira pedido, gente, hoje não faz mais vendas com ROI, com escala. Atendente que tira pedido não consegue sobreviver nesse mercado. Eu falo porque hoje eu tenho um time interno grande, de muitos atendentes, e eu valido o tempo inteiro coisas novas. O tempo inteiro eu estou fazendo coisas novas, porque não é só meus mentorados que dependem, mas sim a minha operação interna. Então o que eu quero mostrar para vocês? Os funis automatizados, eles não só precisam de humanização, não só precisa de você ter um engajamento com aquele lead, responder as suas mensagens, as suas etapas do funil, mas você precisa de forma dinâmica e intuitiva que isso aconteça de uma forma ou de outra. E quando eu falo dinâmica e intuitiva, maneiras de você recuperar uma conversa que muitas das vezes aquele lead ali, ele começou a conversar com você, mas em algum momento ele parou, não é porque ele ficou desinteressado, mas a vida do lead, a vida de uma pessoa, ela pode acontecer muitas variáveis, seja ela problema familiar, seja trabalho, seja falta de tempo. E para isso a gente precisa entender. E a gente entendendo, a gente percebe que a gente precisa deixar de forma randomizada recuperações dentro do funil para que aquele lead ele não vá para o remarketing de maneira fria, mas vá para o remarketing de maneira estratégica. E é por isso que a gente fala sobre dinamismo e de forma intuitiva que o seu funil precisa ser feito. E o remarketing forte, porque aqui está 30% das minhas vendas. E é um padrão que eu identifico na operação de quem usa remarketing de forma padrão, tá? Padrão forte. Se você fatura 100 mil hoje e você não utiliza remarketing, você está deixando 30 mil reais na mesa. Pessoa que fala que não preciso de remarketing porque meu funil é forte, não preciso de remarketing porque eu converto bem, eu tenho ROI. Bom, para mim, achar dessa forma é achar de maneira extremamente, eu diria estúpida, de uma maneira precoce de você trabalhar. Porque remarketing faz parte da jornada do lead. O lead normalmente ele não compra no primeiro dia. Hoje o lead que compra no primeiro dia, a taxa de conversão melhor que existe é 15%, mas pode variar de 3 a 10%, é a taxa média. Então se eu sei isso, o que eu faço com o restante? Bom, não é só jogar no remarketing, mas usar o remarketing de maneira estratégica, dia após dia. Porque se você simplesmente só fazer um remarketing para tentar contato com lead, com oferta, você não está aumentando o nível de conscientização. Então o remarketing ele precisa ser estratégico para você aumentar a conscientização daquele lead que não comprou dentro do funil por algum motivo razão. E aí dentro dessas etapas você precisa trabalhar todos os processos de aumento de nível de conscientização da jornada do seu lead. E acima de tudo, consistência de execução. Não adianta nada você saber sobre isso e você executar um dia, 2 dias, só porque não teve resultado aí você já quer mudar. Você precisa consistir, tá? A arte de consistir muda completamente o jogo no mercado. Porque não foi no primeiro mês, não foi no segundo que eu virei a chave. Mas foi muitos meses até eu virar, mas quando eu virei, virou de uma vez. E o mercado ele não quer mais promessa bonita, ele quer estrutura real. Se você não tem isso, você está fora do jogo. Muitos, vocês percebem que está fora do mercado de WhatsApp ou o resultado diminuiu muito do ano passado para cá. Por quê? É porque sofisticou. E hoje a sofisticação, ela exige estrutura. E estrutura não é caro, gente. Você só precisa fazer. Muitos não querem parar para fazer. Vou contar de forma bem breve aqui para vocês minha trajetória. Para quem não me conhece, trouxe em 3 momentos do chão da concessionária ao palco do Afiliados Brasil. Sabe por quê? Porque ano passado eu sonhava em estar nesse lugar. Só que eu estava num processo, eu estava em construção. De verdade, eu não tinha grana suficiente para bancar uma viagem como essa e estar participando desse evento. Só que eu estava ciente que o ano que vem, que era ano passado para esse ano, 2025, eu estaria nesse palco aqui. E cá estamos aqui. Mas em 2023 eu ainda batia cartão. Eu trabalhava em concessionária, onde foi a minha porta de virada, que foi na Jaguar Land Rover, onde
No dia 26 de dezembro de 2023, na Jaguar Land Rover, eu pedi minhas contas pós-Natal e em 2024, janeiro, eu vivi 100% digital. E aí eu falei, eu estava no processo, construindo por dentro, mas eu coloquei uma meta. No próximo Afiliados do Brasil, eu vou estar no palco com minha placa de 1 milhão. E hoje eu cumpri. Hoje não só vim palestrar aqui para vocês, mas também vim buscar a minha placa de 1 milhão, com 1 ano e 4 meses de digital. Enquanto alguns querem palco sem processo, eu escolhi o processo. E hoje eu estou aqui com a placa de 1 milhão, pós-palco, a gente vai estar retirando ela e eu quero que vocês acompanhem. Porque 90% desiste antes do jogo virar. A maioria tenta vender no WhatsApp como se fosse grupo de zap de família. Vocês sabem que é assim. A maioria das pessoas, principalmente que começam no mercado hoje, elas acabam sendo iludidas por uma falsa promessa que o mercado ele é fácil. Ele é fácil, mas ele não é tão simples. Se fosse simples, estariam todo mundo ganhando dinheiro dentro do mercado digital, mas não é. Você precisa de estratégia, precisa de método e precisa, querendo ou não, entender um pouco pelo menos sobre vendas. A maioria não quer vender. Não quero ser vendedor, Wenderson. Mas espera aí. O vendedor ele entende sobre comportamento de compra das pessoas. Ele só se torna vendedor a partir do momento que ele entende sobre pessoas. E se você quer viver do digital e você não quer entender sobre pessoas porque você não quer vender, você já está fora. A realidade é essa. Mas não é difícil. É natural. É sobre pessoas, é sobre sua família, é sobre quando você é casado, é sobre você entender sentimentos, entender reações, entender objeções para você quebrar essas objeções. Então vender não é tão difícil, você só precisa querer. E para o digital você precisa aprender a vender se você quiser escalar. Se você quiser uma empresa que realmente faz muito dinheiro, você precisa aprender. E não só isso, vender exige copy. Sem copy, sem criativo certo, sem condução, infelizmente a gente não chega no resultado. Você precisa pelo menos saber o básico de copy, o básico de criativo. Você não precisa ser a pessoa que escreve copy, mas você precisa entender o processo, você precisa entender os princípios para que isso ocorra de maneira certa para você poder delegar, porque se você não souber, não tem como você delegar. E todo esse processo hoje a gente tem, mas no início eu comecei aos poucos. Eu não tinha uma equipe hoje igual hoje eu tenho, que faz copy para mim, eu tenho copywriters, eu tenho editores de criativo, eu tenho meu time de vendas de nutracêutico, onde não precisa da minha atenção específica, porque hoje eu tenho gestor de vendas, hoje minhas coisas estão delegadas, mas no início, gente, a gente começa com o que a gente tem. Eu comecei com nada, mas com pouco eu transformei em muito. Mas vocês têm que entender que vocês precisam entender sobre isso aqui. Sem copy, sem criativo, sem condução, não tem como. A maioria desiste, porque não quer passar por esse processo. Eles acham que o lead converte sozinho. A real é que depende. A maioria não converte sozinho. A minoria. E com minoria a gente não coloca dinheiro no bolso. Com minoria a gente não coloca lucro. Porque faturamento é ego. O que importa é o que cai na conta. E a gente sabe que lead não converte sozinho. Nem no tráfego direto, tá? Porque no tráfego direto, o lucro ele sai do back-end. Para quem não sabe o que é back-end, ele sai da recuperação de vendas, recuperação de e-mail, recuperação de ligação, telemarketing, WhatsApp. É o back-end que traz o lucro. Então, nem no tráfego direto hoje em dia vende sozinho. As coisas não acontecem de forma automática. Então a gente precisa entender sobre o processo. Mas eu ensino que o WhatsApp é venda e venda exige estrutura e conhecimento. Sem isso você não vende, ou pior, até vende, mas não escala. O que a maioria faz hoje é começar, faz suas primeiras vendas e fica ali. Ou ela trava e ela não consegue ultrapassar a barreira dos 10 mil, dos 50 mil, dos 100 mil. Por quê? Porque ele não faz o processo de escala. E o processo de escala exige estrutura. Estrutura exige pessoas. E eu vou mostrar para vocês que isso não é tão difícil, porque essas pessoas elas precisam se pagar. Você não precisa ter recurso para colocar essas pessoas certas no seu time, para elas ter realmente, para você ter realmente resultado de escala e o processo de escala mês após mês. O WhatsApp não é varinha mágica, ele é um canal de fechamento, mas só se tiver estrutura por trás.
Eu vou mostrar para vocês o mecanismo invisível que me levou ao milhão. Se não fosse esse processo aqui, sendo bem sincero com vocês, eu não teria chegado em resultados grandes em tão pouco tempo como eu cheguei. E muitos não entendem nem compreendem como eu faço para o meu criativo ser o mais diferente do mercado de WhatsApp. Não tem ninguém hoje no mercado de WhatsApp que trabalha com minha estrutura nem parecida, porque eu já procurei, eu compro mentoria, eu fico tentando entender, estudar o mercado, o que estão fazendo de diferente, e eu não vejo ninguém fazendo o que eu faço. Apenas no tráfego direto. Porque eu não inventei isso aqui. Se eu falar que eu inventei isso daqui, eu estaria mentindo para vocês. Mas eu trouxe de algo que já funciona. E eu falei, bom, se não utiliza ainda no WhatsApp, por que eu não posso testar? E a minha surpresa foi que nos primeiros dias de teste isso daqui explodiu. As minhas vendas aumentaram e aumentaram demais. E foi onde eu comecei a estruturar todo o processo, porque não é barato. Não é barato. Mas hoje meus mentorados recebem isso daqui de graça. Meus mentorados têm acesso a um arsenal de criativos produzidos por pessoas reais. Hoje todo mundo fala de IA, todo mundo fala de inteligência artificial, tá coisa mais linda, parece realmente humano. Parece, eu uso também, de forma legal, eu uso. Só que com todos os testes, com todos os players grandes do mercado que eu já conversei, principalmente porque lá na minha cidade onde eu moro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá as duas maiores empresas, as maiores do mercado do Brasil de direct response, tráfego direto. Para quem não sabe, direct response é tráfego direto, que é a BHF e a Six. Eles estão hoje 100% agora nos Estados Unidos, tiraram a operação deles aqui no Brasil. Eles não param de usar pessoas reais. Se eles que são eles, têm todo recurso, toda a ferramenta, todo o material que eles precisam, eles ainda utilizam pessoas reais, por que eu não vou utilizar? Por que eu vou ficar falando que IA é melhor? Não, IA, ela, na verdade, ela veio para aprimorar. Eu utilizo de forma aprimorativa dentro da minha operação. Eu utilizo IA, só que IA não substitui isso aqui, tá? Peguei uma fotinha aqui do meu estúdio de gravação, onde tem uma expert com um dos meus produtos em mãos, fazendo a gravação. Principalmente porque eu gosto de colocar o produto em mãos, porque dentro do mercado vocês sabem o quanto de plágio a gente tem, o quanto de pessoas que copiam, mas copiam na cara dura e ainda assim vende outro produto, usa as pessoas que a gente contrata com exclusividade e a gente só meio que dificulta, a gente não evita, mas a gente dificulta um pouco. Mas mesmo assim as pessoas vão lá, usa a minha expert e vende outro produto. Mas isso não é problema, porque a gente está sempre com um passo à frente. Enquanto eles copiam, a gente está sempre criando. E eles não sabem o que de fato mais está funcionando. E é isso que torna o nosso negócio diferente. Porque os criativos com atores reais é um processo de diferenciação dentro do WhatsApp que eu não concorro com leilão com ninguém. Por quê? O leilão que eu teria seria para página de vendas, VSL, advertorial. Só que quando eu jogo para o botão de WhatsApp, que é um mercado que a gente atua, eu não tenho leilão. Qual que é o resultado disso? O lead é extremamente mais barato, eu não tenho CPM alta, CPM extremamente baixa, abaixo de R$10, CTR altíssimo. Eu não tenho concorrência, onde eu atraio um lead mais qualificado. Aquele lead que comenta nos seus posts, às vezes você está rodando algum avatar e ele entende se está rodando um avatar ou deepfake, ele entende, e ele só comenta de forma negativa. Quando ele vê um criativo igual meu, e o nível de consciência dele é mais alto, ele vai lá, ele clica e ele acredita. Então assim, eu consigo atingir mais fatias de públicos do que o padrão. As pessoas que não acreditam no criativo comum, que a maioria está usando, quando vê um criativo como o meu, elas de fato, elas clicam e compram. Porque é aquele lead que compra mais fácil, é aquele lead que tem a consciência mais elevada. Bom, os áudios humanizados que quebram objeções de verdade. Hoje, a gente está cheio de objeções com o comportamento de compra. Cheio. E muitas das objeções, quem não entende sobre vendas não consegue quebrar. Só aceita o não. Dentro da minha operação eu não aceito não. Não aceito não. E para cada objeção a gente tem uma quebra. E muitas das vezes meu vendedor ele não vai saber quebrar, então eu preciso mastigar para ele. O meu mentorado ele não vai saber quebrar
desde seu primeiro dia, sua primeira semana, seu primeiro mês. Isso é um processo de adaptação, mas eu deixo tudo mastigado. Para qualquer objeção, eu tenho uma quebra, e muito boa. Na verdade, eu tenho mais de uma quebra de objeção para cada objeção. A gente não aceita o não. Vendas é não aceitar o não. É simplesmente o cliente falar, vou deixar para depois. Não existe depois. Eu achei caro, não existe caro. Na verdade, o que não houve até aquele momento é o valor que você deveria levar ao seu produto, valor de entrega, valor de transformação, e não só isso, você precisava também mostrar algo para ele tão diferente que ele nunca viu ainda, de gerar desejo. E se você não conseguiu nesse processo, porque é comum, nem todo mundo você vai conseguir, você precisa ser um bom quebrador de objeção. Bom, o funil de pré-venda e triagem no WhatsApp é extremamente importante. Para quem é do mercado sabe que a gente precisa conhecer a dor do nosso lead. Cada lead nosso tem uma dor diferente. E a gente tem que mais fazer pergunta, ele tem que mais falar do que a gente falar. E a maioria erra. Fala, áudios de muitos minutos, e o lead ele simplesmente fala sim, não, para frente. Ou às vezes deixa de responder. Por quê? Você não sabe fazer uma pré-venda, você não sabe fazer uma triagem dentro do WhatsApp. E o processo de triagem é o que vai armar vocês com munições para que vocês sejam incisivos no processo de fechamento. Porque você conhece o seu lead. Não tem como você vender se você não conhece seu lead. E a gente se preocupa exatamente com isso. Porque criativo é só o processo de você captar o lead. Mas o processo de venda ele muda completamente. É diferente. E você precisa entender sobre isso. O fechamento que gera comissão sem parecer venda. Vender é não parecer que estar vendendo. Eu falo isso sempre para quem é meu mentorado, para as pessoas que me seguem no Instagram. Ninguém quer comprar de vendedor. E como ninguém quer comprar de vendedor, o fechamento ele tem que ser sempre de forma inconsciente. É você comprar sem perceber que está comprando. E dentro do WhatsApp tem como fazer isso. Por ligação tem como fazer isso. Quando fala WhatsApp, gente, vocês têm que entender que não é só mensagem. Vocês têm que entender que não é só áudio. O WhatsApp tem ligação, áudio, vídeo. E tem muitos que dispensam esse tipo de comunicação. Só que é uma comunicação que te torna diferente. Não adianta só eu ter um criativo diferente, sendo que eu faço o mesmo que os outros fazem dentro do mercado. Então, eu trouxe também a diferenciação no fechamento, onde eu treino as pessoas no meu time para fechar por ligação de vídeo, fechar por ligação de chamada de áudio, mas mesmo que ela não tenha experiência nenhuma, eu consigo tornar o aprendizado dela simplificado, mesmo que ela tenha vergonha, mesmo que ela seja retraída, para fazer uma ligação, coisa que ela nunca fez. Mas como? Pegando na mão. Mas isso aqui é uma história para outro capítulo. Isso aqui é um mecanismo invisível. Por quê? Porque eu tenho certeza que ninguém aqui já ouviu falar nisso dentro do mercado de WhatsApp. O que eu faço é diferente. Óbvio que não é tão simples, mas não é difícil. Você precisa entender. E é por isso que eu estou aqui para mostrar para vocês. Não é mágica, é uma máquina. Costumo falar que é uma máquina. Enquanto eles fazem tráfego aleatório, porque quando você pega um criativo da biblioteca de anúncios e você copia e cola, faz aquela tal da modelagem entre aspas, muda a headline, muda algum detalhe no criativo e você sobe, você não entende o que você está fazendo, você só está copiando. Isso se torna aleatório. E eu opero com uma estrutura extremamente validada, porque eu sei o porquê de cada coisa que eu faço. Tudo tem um porquê, tudo tem um princípio. Aqui, como eu disse anteriormente, a IA ela não substitui a verdade. Ela só fortalece o que já é real. O que já é bom, ela melhora ainda mais. É exatamente isso que faz meus anúncios performarem melhor do que 90% do mercado. E o melhor, tudo isso que parece complexo, eu entrego pronto para meus mentorados. Criativo validado, página, script, automação. Você entra, senta na estrutura e só precisa executar com consistência. Não é mágica, é uma máquina. Quanto eles rodam deepfake com médico famoso, eu faturo alto com criativo real, estrutura profissional e o lead qualificado por muito menos de R$1. Eu entrego isso tudo pronto para quem está comigo. Gente, vocês têm que entender que a IA eu utilizo como gancho. Eu utilizo uma pessoa real para corpo do criativo. Uma cópia ela tem o gancho, corpo e CTA.
Só que o gancho, ele precisa ser extremamente chato de ouvir, mas chato de ouvir e de prestar atenção para querer continuar para ver o que tem dentro do corpo. E eu sei fazer muito bem isso com IA. A IA vem aí. Por quê? É muito mais fácil eu atrair a sua atenção com uma voz robótica, uma voz diferente do que você está ouvindo, do que eu te colocar com a voz da minha expert que vai falar do corpo. Mais fácil eu falar uma controvérsia, eu trazer para você algo que seja contra o senso comum, com uma voz robótica e com imagens que eu utilizo inteligência artificial para deixar esquisito, mas que se arremeta ao que eu quero vender, para atrair um público mais qualificado. Sabe por quê? Porque é o que mantém meu CTR alto, é o que vai deixar o meu lead muito mais barato, é o que vai trazer aquele lead mais qualificado. Porque se você não souber também fazer um gancho com IA, você vai só atrair lead curioso. E não é lead curioso que coloca dinheiro no nosso bolso. Então IA a gente utiliza desta maneira, tá? Para gerar vídeo de maneira curiosa e também de gerar áudio, gerar voz de maneira muitas das vezes insuportável ou muito desejável de se ouvir, mas que uma pessoa humana não consiga executar essa função. Para ela conseguir ficar tempo suficiente para ver o corpo inteiro do meu anúncio, porque é ali que eu vou qualificar ela para ela chegar dentro do meu funil de vendas com uma muito mais facilidade para eu conseguir fazer o fechamento. Então, praticamente, gente, processo de vendas depende disso daqui. Não adianta nada você ser um bom vendedor, não adianta nada você ter um bom funil, se o seu criativo, ele está sendo feito igual a todo mundo. Gente, o jogo hoje é o anti-screw. Cara, qual que é o criativo que vai fazer o meu lead que está passando o feed e vai parar? É o lead que não quer mais ver criativo com cara de anúncio. Os meus criativos não têm headline, gente. Meus criativos, eles são puros, mas o gancho é forte. A expert é real. As transições das edições, o que deixa ele dinâmico, porque se você hoje não souber, ou se você não souber delegar, souber fazer um criativo que seja dinâmico, o que acontece? O seu lead ele não vai conseguir prender a atenção dele até o final. Hoje é uma guerra, gente, de dopamina. É quem gera mais dopamina no lead que fica com a venda, que fica com o lead. Então, gerar dopamina não significa só ter copy boa. Você precisa ter edição boa, porque é na edição que você consegue deixar o seu lead com aquela dopamina elevada, dopaminérgico. Você precisa deixar ele extremamente curioso, mas sedento, desejando resolver aquele problema, porque a edição o tempo inteiro está mostrando o que ele quer ver, não só o que ele quer ouvir. Porque tem lead que é muito auditivo, tem lead que é muito visual. Mas por que eu não posso trabalhar os dois sensitivos desse lead? Se você começar a fazer isso, você vai ter que reduzir tanto o orçamento, porque é tanto lead que vai chegar, com tanto custo barato, que seu WhatsApp não vai aguentar. Aí vai exigir muita lateralização. Só que isso é bom. Sabe por que é bom? Quem não quer investir menos e faturar mais? Todo mundo aqui quer, né? Investir menos e faturar mais. As pessoas acham que o jogo é quem investe mais e lucra mais. E a verdade é que não é bem assim. Você precisa ter lucro para você investir mais. E o lucro vem com o quê? Uma estrutura que gera custos menores. Talvez essa estrutura ela gera custos maiores para mim, que eu estou fazendo meus mentorados. Só que o retorno é muito maior pelo pouco que eles gastam para o quanto eles ganham, para o quanto eles retornam de lucro. Então, o processo diferencial é isso. Principalmente para quem está começando no mercado, isso daqui é a melhor opção. Porque você vai falar assim, mas o Anderson, você disponibiliza isso daqui para os seus mentorados, mas eles não entram num próprio leilão? Não, sabe por quê? Um criativo ele se torna diferente apenas mudando um gancho. Para quem não sabe, um criativo A, ele vira B se você souber fazer um bom gancho. E eu ensino muito bem isso. Não só eu ensino, mas meu time de editores está dentro da minha mentoria ensinando como fazer um gancho que torna o criativo totalmente diferente. Então, não existe leilão. O mesmo criativo, o mesmo corpo, com a mesma CTA, que sobe para um mentorado, que sobe para outro, ele é totalmente diferente por troca de gancho. E sempre o lead fica barato. Um ou outro fica mais caro, mas a gente não pode se preocupar só com o custo do lead.
Porque eu seria hipócrita falando que o custo de lead é tudo. Não, mas sim a qualificação. O quanto você paga para sair uma venda. Você precisa encontrar o CPA ideal. Você precisa ter lucro. Porque tem muita gente que fala de custo de lead, mas não vende. O que adianta você ter lead barato e não vende? Mas quando a gente sabe fazer esse processo muito bem feito, a gente vende com pouco investido e a gente consegue até mesmo validar criativos de forma muito mais rápida. Consistência, gente. Como se manter em alta frequência? Eu vou bater nesse ponto aqui porque não adianta nada eu falar sobre processo, sobre conteúdo técnico, sobre meu início, onde eu cheguei hoje, o quanto eu venho transformando não só minha vida, mas de outras pessoas, mas se eu não bater nisso daqui. Porque consistência existe muita mentalidade. E da onde eu vim, como eu vim da favela, se eu não fosse forte de mentalidade, eu não estaria aqui hoje. Na verdade, eu estaria traficando, porque era o caminho mais fácil. Só que eu escolhi o caminho mais difícil, o caminho honesto, mas com minha mãe de referência. Criado sem pai, numa favela, só que minha mãe, doméstica, muito trabalhadora, foi sempre minha referência. E eu utilizei isso como base para ser consistente naquela minha jornada, que seria dura, dolorosa, mas eu tinha certeza que eu chegaria lá. E eu estou chegando, eu estou caminhando ainda, mas o processo, ele exige isso daqui, ó, consistência. Como, Anderson, se mantém em alta frequência? Você entrou recente no mercado, mas como você consegue ainda se manter em alta frequência, apesar de tantas mudanças que o mercado vem passando? Gente, eu vivo disso. E se eu vivo disso, tem pessoas que dependem de mim. São funcionários, colaboradores, são mentorados. Só que antes, só tinha eu. E o caminho foi solitário. Era eu e mais eu. Ninguém era obrigado a acreditar na minha loucura. Mas minha esposa, ela acreditou. Porque imagina só, eu largar um salário que era bom, porque eu comecei ganhando um pouco no CLT, mas meu CLT ele foi muito rápido também. Eu já cheguei a 32 mil, ganhar 32 mil reais vendendo carro. Só que com 17 anos, quando eu assinei minha carteira, eu ganhava 2.500 reais vendendo roupas no shopping. Eu nem tinha reservista ainda, mas eu me destaquei como freelance, que eles foram obrigados a me contratar. E minha carreira foi sempre como vendedor. Vendi roupa no shopping, depois eu comecei a vender moto, depois carro, Citroën, Hyundai e aí por último Jaguar Land Rover. E eu aprendi no CLT ser consistente, não foi no digital. E através do aprendizado que eu tive dentro do CLT, eu trouxe essa experiência, toda a minha trajetória que foi de transformação dentro do CLT para o digital. Eu falei, cara, por que se eu me destacava dentro do CLT, por que eu não posso me destacar dentro do digital? Eu simplesmente repliquei, gente, a consistência que eu tinha no CLT. Sempre me destacando como um dos melhores vendedores, mas não era porque eu era o mais talentoso. Na verdade, eu sempre tive dificuldade. Eu tinha dificuldade de aparecer, eu tinha dificuldade de falar com as pessoas desde muito cedo, porque eu passei por problemas, gente, de escola, sofri muito bullying, eu sofri muitas dificuldades por ser um menino pobre, numa escola que eu era bolsista, e eu fui sempre sacaneado como pobre da escola. Então tudo isso foi motivação e foi uma válvula propulsora para chegar onde eu estou chegando. E simplesmente você não vai vencer se você acorda cada dia com uma ideia nova. Porque quando eu decidi entrar no digital, eu foquei num mercado, que era o WhatsApp. E hoje eu estou nele e eu vou continuar nele, porque é um mercado que me traz muito, mas muito lucro e muita escala. E me permite também contratar pessoas, transformar a vida de pessoas, permite eu ensinar pessoas a fazerem dinheiro na internet, mesmo com pouco recurso. Mesmo com você com pouco dinheiro, tem pessoas que me perguntam, Anderson, com pouco dinheiro eu consigo começar com pouquíssimo. Se você tiver hoje média de 30, 20, 40 reais por dia, você já consegue fazer suas primeiras vendas e o valor do resultado disso, você reinveste. Não tem desculpa. Você precisa ser só consistente. E a mente de quem vende todo dia é diferente. Ela segue uma rotina. Eu sempre tive rotina. Eu sempre monitorei números. Eu sempre tive objetivo, meta.
eu sempre fechava o dia com uma decisão tomada. E a fé e o foco, mesmo quando estava tudo dando errado, eu nunca me desmoronava, nunca. Porque o problema ele bate na porta, né? Todo mundo sabe, todo mundo aqui já passou, se não está passando, por problemas. E o que te mantém em pé, e o que te mantém consistente, é você ter uma mentalidade 100% pronta para resolver problemas. E não baixar a cada problema que aparecer na sua frente. Porque quanto mais você cresce, maiores ficam o problema. Não o contrário. Quando você acha que você vai ficar grande, aí você pode resolver qualquer problema, mas na verdade não. Na verdade fica muito mais difícil. E hoje eu sinto isso na pele, mas graças a Deus eu sempre tive isso em mente, porque eu já saí do buraco, eu já saí do fundo do poço. Então para quem veio lá do pouco, eu tenho certeza que a grande maioria veio do pouco, a grande maioria começou do pouco aqui. Vocês têm que sempre se lembrar de onde vocês vieram. Que vocês só estão aqui hoje por conta da mentalidade de vocês, por conta de vocês acreditarem em quem vocês se tornariam, em quem vocês vão se tornar. E é isso que mantém. A alta frequência é isso, gente. E não é estar motivado, é estar em uma missão, que eu falo que é um propósito. Não é só por mim, é por eles. Porque quem ganha quando eu ganho são as pessoas mais importantes da minha vida, são as pessoas mais importantes da vida de vocês. É o quanto essas pessoas ganham com cada vitória de vocês. Então, nos momentos mais difíceis, vocês sempre se lembrarem dessas pessoas. E alta frequência não é sobre motivação, é sobre decisão. Quem executa todo dia, fatura todo dia. Gente, finalizando aqui, minha turma de mentoria ela está fechada, mas nos próximos dias eu acredito que uma nova turma ela será formada. Para quem ainda não me conhece, podem me seguir, o Anderson Bertoldo. Lá eu compartilho tudo em primeira mão, gente. O que está funcionando no mercado, um pouco dos meus bastidores. Eu entrego algumas dicas nas caixinhas de perguntas e lá também vai ser feita todas as informações que você precisa saber, se você tem interesse em saber mais profundamente desse mercado, sobre minha estrutura, saber mais coisas técnicas do que eu faço, não só nos criativos, mas também como vendas, como funil, para você se aprimorar, porque ninguém é tão inteligente que não possa aprender, ninguém é tão burro que não possa ensinar. E a gente tem que ter humildade para sentar e aprender, porque o tempo inteiro eu estou sentando e aprendendo. E por isso que talvez, ou com toda certeza, estou aqui hoje nesse palco para ensinar a vocês, mas representando resultados. Porque a pessoa que acredita na sua loucura, você é sortudo, mas a pessoa que não acredita na sua loucura, dê a elas resultado. Ela só precisa de resultado, porque ela não é obrigada a acreditar na sua loucura. A partir que você entrega resultado, as coisas mudam. As pessoas começam a bater no seu ombro e te falar, cara, você é um gênio. Ainda bem que eu acreditei em você. A gente sabe disso. Gente, me segue, ativa as notificações, entra no radar, não perde nada. A próxima oportunidade pode ser a de vocês, de ano que vem, estar aqui nesse lugar palestrando, porque quanto mais triste, quanto mais ruim é o lugar onde você veio, com a sua vitória, mais linda é a história sua de ser contada. Então vocês precisam entender que a sua vida ela não pode ser vivida apenas para vocês, mas tem que ser vivida para transformar outras vidas. E o digital é real. Muitos não acreditam, mas eu sou prova viva que de um ano para cá eu venho transformando a minha vida. E não é pouco, gente, é muito. E eu mostro isso de forma prática para os meus mentorados, que são as pessoas que eu venho transformando de vida. Pessoas que vêm pedindo as contas do CLT, pessoas que vêm se inspirando, pessoas que sou espelho. Então seja espelho para aquelas pessoas que se inspiram em vocês. Seja uma inspiração. Seja transformadores de vida, gente. Porque o que fica não é o dinheiro, é o legado que a gente deixa aqui na Terra. E eu quero agradecer cada um de vocês que estão me ouvindo aqui. Eu vou dar um minutinho, tá? Eu quero agradecer a Braik por essa oportunidade e vou dar um minutinho para cada um fazer uma pergunta para que eu seja incisivo
nas respostas. Então aproveitem, mentoria de graça agora, hein? Primeiramente, parabéns aí pela apresentação. Se dependesse de mim, você não passava esse conteúdo. Mas, cara, você falou que você escala com criativos com atores. Eu também. Como multiplicar? Como encontrar outros atores? Entendeu? Eu tô com essa dificuldade e como remunerar eles também. Gabriel disse que já atua com criativos, com pessoas reais, certo? Hoje, Gabriel, você não... É muito difícil de encontrar pessoas para usar como atores. Mas o que eu vejo muito difícil, o que eu te pergunto, hoje quem que escreve suas copies? Quem que faz as edições dos seus criativos? Tá errado. Sabe por quê? Antes de você pensar em começar a contratar mais atores, mais experts, não é porque o resultado travou que o problema está no expert. Na verdade, está na construção da sua estrutura. Porque copy tem que ser escrita por profissionais que estudam só sobre copy. No início, eu fazia minhas copies. A partir do momento que eu posso pagar, eu começo a pagar. E você pode pagar. Porque eu conversei com você um pouquinho ontem e você me explicou um pouco da sua estrutura. A partir do momento que você começa a investir em copy, é um investimento, não é um custo, ele não é uma despesa. O seu próprio criativo, com a própria expert que estava dando ruim, ele começa a dar bom. Porque não adianta você pensar em trocar de expert, sua copy ela está seguindo os mesmos padrões, as mesmas escritas, tocando nas mesmas dores, nos mesmos mecanismos. Então recomendo você não só fazer isso, mas também começar a investir num editor. Um editor de vídeo, ele hoje eu costumo dizer que é 50-50, 50% depende de copy. 50% hoje depende de edição de vídeo. Antigamente era 90-10. 90% era copy, 10% era edição de vídeo. Só que hoje, se você não tiver uma boa edição de vídeo, com transição, com coisa que vai realmente reter a atenção do seu lead até o final do vídeo, você não vai conseguir escalar. Você não vai conseguir passar daquela linha que você se encontra hoje. Então, eu recomendo você. E depois eu quero que você me dê esse feedback da experiência que você vai aplicar. Começa a delegar para pessoas experientes, profissionais. Pode ser para amadores, mas que sejam pessoas que estão vivendo de escrever copy, pessoas que estão vivendo de editar vídeo. E aí utiliza as mesmas experts. Aí depois você vai ver o processo de transformação de resultado. Mas respondendo outra sua pergunta, expert, na verdade, não é difícil você achar. Hoje só precisa oferecer um pouco mais de dinheiro. Hoje eu percebi que quanto mais dinheiro você oferece, mais difícil é a recusa. Principalmente, talvez, você está rodando um nicho um pouco difícil. Mas, na verdade, é o quanto vale para ela falar sobre aquele nicho. Hoje a gente varia de R$150 a R$1.000 no cachê de aproximadamente 3 a 4 horas de cada expert, que dá em média de 30 ads. Cada gravação com cada expert dá 30 ads a cada 3, 4 horas. Como que você qualifica um lead? Como qualifica o melhor lead? Como eu mostrei anteriormente, o processo de qualificação de lead, ele vem desde o criativo, mas ele não é finalizado num criativo. Não existe um criativo que o lead vai chegar o tempo inteiro comprando, mas a sua copy dentro do seu funil, ela tem que estar alinhada com o que você fez no criativo. Não adianta você ter um criativo que está falando que a solução é A, B e C, sendo que durante o funil você fala sobre solução D, B, C, I, J. Ela precisa estar alinhada. Então o processo de qualificação do lead começa no criativo como primordial. Não adianta. Você pode até ter um funil ruim, mas se você tiver um criativo bom, você já qualifica a partir daí. Qualificou o criativo, qualificou o lead, não adianta só você ter um lead qualificado se você não tiver uma boa oferta. Porque é a oferta que converte, não é a qualificação do lead. Eu posso ter o melhor lead qualificado, se eu não tiver uma boa oferta de transformação de acordo com o problema que ele tem, eu simplesmente só tenho um lead qualificado. Se eu não tiver um bom remarketing, eu não consigo qualificar o lead que muitas das vezes está desqualificado. Porque o remarketing, ele pega que esse lead desqualificado, que entrou talvez até por um criativo ruim, e você consegue qualificar durante um processo de até 30 dias e esses leads virarem venda. A maioria deixam para trás leads que entraram naquele dia, depois e depois.
Mas os mesmos leads que entraram hoje, eles podem ser os compradores do amanhã, ou daqui 30 dias, 60 dias. A minha base de carteira de leads é o que eu costumo dizer de maior riqueza. Quanto mais leads eu tenho, mais rico eu sou. E não é só pelo resultado, é pela quantidade de carteira. Então, o processo de qualificação vem do criativo, o processo de qualificação vem do funil e vem do processo de remarketing. E vem da oferta para o fechamento. Parabéns, primeiramente. Acredito, se estiver errado, você me corrige. O carrinho abandonado hoje, você considera um lead que seja quente, certo? Quente ou morno? Para mim, hoje eu queria uma orientação sua de como abordar para tentar recuperar esses leads. Porque às vezes gera um boleto e não paga, gera um Pix e não paga. É assim, eu estou te dando um exemplo porque o mês passado a gente teve, basicamente, eu vou colocar para você 240 mil em carrinho abandonado. Então hoje eu busco como estar recuperando, como abordar essas pessoas. Excelente pergunta. Carrinho abandonado. Como fazer quando o boleto ele é gerado e não é pago? O Pix que é gerado ele também não é pago. Aquele cartão que foi recusado e você não conseguiu de alguma maneira converter esse lead. Bom, acredito que você tenha um time, você tenha vendedores, um time para recuperação, senão essa pessoa é você. Hoje praticamente, a gente está um pouco travado, Aham. de 40 mil ligam pra gente, mas aí Certo. o nosso, não sei, tá com serviço. Legal, interessante. E hoje são quantos? Só vocês dois. Vocês fazem uma boa grana. Vocês já tentaram delegar? Exato. Bom, com o recurso que vocês têm hoje mensal, é suficiente para vocês terem um time forte. E ter pessoas, você precisa capacitá-las. Você não pega pessoas prontas no mercado. Ainda mais hoje, talvez você comece por home office, depois você venha para a estrutura física. E capacitar exige tempo, dinheiro, investimento. E, na verdade, primeiro mês, muito dificilmente, esse seu time que você está capacitando, ele vai te entregar resultado. E aí que a maioria desiste e elimina a pessoa. Mas hoje percebo que cada vez mais a gente tem que treinar, capacitar essas pessoas para que elas fiquem boas. É muito mais fácil você pegar uma pessoa crua, do zero, e capacitá-la, transformar ela, do que você, às vezes, pegar uma pessoa para trabalhar com você como vendedor, que já é do mercado, porque ela já tem culturas, ela já tem vícios, ela já tem coisas ruins que ela pode trazer para a sua operação. É um risco, não que eu estou generalizando, mas a probabilidade é muito maior. Hoje eu sempre busco pessoas que não são do mercado e eu capacito elas para que elas fiquem comigo por muito mais tempo e para que eu consiga os resultados que eu procuro, com consistência. Mas respondendo a sua pergunta em relação a dinheiro, recuperação de venda abandonada. Abordagem. Vocês utilizam ligação hoje? Muito. Hoje, a maior recuperação que a gente utiliza é através de ligação. Mas quando a gente vê que é algo abandonado, a gente sempre utiliza recurso de bonificação. Quando a gente vê que a pessoa abandonou um carrinho, seja boleto, cartão, Pix, o que a gente faz? A gente dá um bônus, a gente dá um brinde para que essa pessoa ela sinta desejo, ela veja como uma oportunidade, por ela ter não pago, agora ela é mais especial ainda, ela está tendo uma oportunidade de ter aquela venda feita, aquela venda recuperada. Então, nunca cobre, sempre ligue para essas pessoas ou manda mensagem de forma que essa pessoa entenda que é mais uma nova oportunidade. Porque se for a mesma oportunidade, ela já desistiu. Para ela, tanto faz como fez. Agora, se você atrai a curiosidade, você trai para ela sentir desejo na nova oferta, você vende. É melhor um passarinho na mão do que dois voando, né? Um passarinho na mão, dois voando. Se eu fiz uma venda de R$300, a pessoa não pagou. Se eu posso vender ela por 100 para ganhar pouquinho, é melhor fazer do que deixar de fazer. Comecem a fazer isso porque vocês vão ver que essa pequena diferença, pouquinho em pouquinho, no final do mês, é 10 mil, 20 mil a mais aí do faturamento de vocês, tá? Grande o Anderson. Anderson, parabéns, primeiramente, pelo conteúdo. Vamos lá. A gente sabe que a estrutura que você utiliza hoje de criativo é uma estrutura muito robusta que, inclusive, você consegue vender, né, no tráfego direto também.
e você utiliza no X1. Eu quero saber, entender para você, qual que foi o gatilho principal que diferenciou você começar a fazer esse tipo de criativo e ser um cara fora da curva. Para você, o que é? Qual que foi a grande sacada? Eu vou fazer esse tipo de criativo, vou rodar no X1, vou aumentar em muito o meu ROI, as minhas conversões, e porque a gente sabe que a estrutura é muito profissional a nível de tráfego direto. Porque o tráfego direto é muito mais complicado, muito mais complexo para a gente poder vender. Eu quero saber sobre isso. Para você, qual que foi o grande diferencial, a grande sacada? Boa pergunta. Sou seu fã, hein, cara. Via os seus vídeos no YouTube antes de eu começar no digital. Você é o cara. Boa pergunta, William. Nem sempre eu utilizei essa estrutura. Quando eu comecei no digital, eu fazia igual todo mundo fazia. Só que dava resultado no início. Só que chegou um momento que eu parei de ter resultado. E minha operação começou a quebrar. E foi aproximadamente junho do ano passado. Maio para junho. E eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Eu já tentei de tudo. Eu já tinha utilizado todo o recurso que eu tinha. Já estava quebrando, literalmente. E eu precisava me diferenciar. E eu dei a última sacada. Eu investi numa mentoria de um player que virou meu mentorado anteriormente. E depois que eu descobri que ele fazia direct response, era do tráfego direto. E aí eu pedi para ele uma mentoria. Ele é low profile, não aparece, mas eu só consegui essa conexão porque ele queria aprender comigo como eu fazia dentro do WhatsApp para vender. Porque dentro do tráfego direto você precisa aprender a recuperar a venda. Porque o time de recuperação de venda é onde você tira 20%, 30% do seu faturamento, se você tiver uma boa recuperação. E ele terceiriza isso. E ele precisava criar um próprio time. E para isso ele contratou minha mentoria para eu ensinar como eu faço venda dentro do WhatsApp, que para eles era um mercado novo. E com esse network, eu comecei a conhecer ele mais e ele me mostrou todo o processo que eles utilizam dentro do Direct Response. Falei, cara, você acha que se a gente aplicar isso dentro do WhatsApp não daria certo? Falei, cara, eu acho que sim, por que não? Porque o processo onde você bate no lead, dentro de comportamento, dentro de dores, objeções, são as mesmas coisas. O que muda é que um criativo leva para a VSL e esse criativo seu levaria para dentro do WhatsApp. E o funil ele se torna VSL, que seria um tráfego direto, vem para o WhatsApp e se torna uma VSL, o funil. Então a gente precisa testar. Eu cobro tanto de você, eu aplico a minha estrutura dentro do seu negócio, crio o processo, mostro como eu faço os 10 primeiros, você aprende e depois você coloca em prática dentro do seu negócio. E foi quando eu comecei a testar. Depois de julho, agosto ali do ano passado em diante, eu fiz para o meu nicho de ED, nicho de sexualidade masculina, tenho 3 nichos hoje que eu trabalho, onde eu fiz os primeiros com ele. E que deu muito certo. Antigamente eu copiava os criativos da biblioteca de Anufo, a cada 20 eu acertava 1. E desses 10 que ele fez, eu acertei 8. 2 não validaram. Então foi a partir desse processo que eu entendi que eu precisava investir até o que eu não tinha para gerar mais recursos, para gerar mais escala, para gerar muito mais lucro. E foi nesse momento que eu entendi que essa estrutura me traria um lead muito mais barato, um lead mais qualificado, um CTR extremamente alto, um CPM extremamente baixo. E em tempos que o Facebook está naquela loucura, igual agora, que as pessoas estão reclamando, eu não sofro. Só sofre quem está em leilão. Aí, essas estabilizações piora um pouco mais o meu negócio. E eu não sofro, porque ele já está com um nível muito baixo de custo. Tanto um custo de lead, CPM, CTR. Então, se aumenta de R$1 para R$3, está tranquilo para mim. Então, eu entendi que se eu investisse dentro desse processo de criativo, eu se tornaria o mais diferente hoje dentro do WhatsApp, porque não adianta só ter pessoas reais. Quantas pessoas hoje faz criativo pessoas reais? Mas quem realmente profissionaliza isso? Quem realmente tem as pessoas certas que fazem a edição, a copy? Eu, no início, eu fazia igual a todo mundo. Mas quando eu entendi desse mercado, eu já tinha um pouquinho de recurso, falei, vou investir. E eu sei que esse dinheiro vai voltar, porque eu já tinha feito aquele teste da mentoria que eu paguei. Mas o diferencial dentro do WhatsApp, eu acredito que vai ser o futuro, porque a IA está sendo extremamente avançada. Está muito fácil hoje para você criar criativo com IA. Só que hoje, edição de criativo, mesmo que você utilize IA, a edição nunca vai ser igual a um editor de criativo. A IA ela nunca vai ser realmente igual a uma pessoa. Nunca. E também, o Facebook ele sabe o que é IA. Então, o leilão ele sabe se você está utilizando IA
ou se você está utilizando pessoas. Então, se a gente trabalha com processo de leilão, ele vai analisar quantos estão usando IA e quantos estão usando pessoas reais. Ele vai entregar um melhor público e mais barato para quem? Para as pessoas que menos estão concorrendo ao leilão da maioria. Então, é mais ou menos isso, William. Obrigado pela pergunta. E aí, gente, mais perguntas? Aproveitem, pode mandar. Ninguém? Foi claro, esclarecedor? Família, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação. Uma honra estar aqui no palco da Bripe, compartilhando um pouco do conhecimento que eu tenho e que eu tenho certeza que vai contribuir com a operação de cada um, de quem está começando, de quem já está no mercado. E o que vocês precisarem, pode mandar uma mensagem no meu direct, que eu vou estar respondendo vocês, tá? Sou uma pessoa extremamente tranquila, acessível e estou aqui para contribuir com a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado a Bripe por essa oportunidade, que ano passado isso daqui nem estava exatamente no meu planejamento, estava aqui para pegar uma placa, agora está no palco para poder contribuir e ensinar o que eu vim aprendendo durante um percurso tão pouco de tempo, mas que ficou extremamente brando pela intensidade que eu apliquei. Para mim é histórico, para mim é uma honra, estou extremamente feliz de estar aqui e eu espero vocês ano que vem aqui nesse lugar. Obrigado.